Você já parou para pensar em como as palavras podem transformar uma vida? E se eu te dissesse que o que você diz nos últimos momentos de uma jornada pode reverberar para sempre? Imagina que, na reta final de uma história, uma simples frase tenha o poder de mudar tudo, não só o destino de quem a pronuncia, mas também o daqueles que a ouvem. Isso não se aplica apenas a grandes feitos históricos ou decisões de impacto mundial. Às vezes, está nas palavras de quem está prestes a partir, enfrentando uma realidade irreversível. Mas o que acontece quando, nesse momento, uma simples escolha de palavras pode reverter o curso daquilo que parecia predestinado? Como você se comportaria se soubesse que o que disser pode ser a última chance de se redimir, de se expressar, de tocar quem está ao seu redor? O que essas palavras revelam sobre quem as pronuncia? Sobre os medos, as angústias ou até as surpresas de quem se vê à beira de uma grande mudança? Neste vídeo, vamos explorar um dos momentos mais fascinantes e intensos que existe. As últimas palavras de pessoas que enfrentaram a inevitabilidade de um destino final. Será que essas palavras podem nos ensinar algo sobre a natureza humana? Algo que vai além da morte, da condenação ou do juízo? Pois muitas vezes essas frases ressoam com mais força do que qualquer outro momento de uma vida. Elas podem ser um grito de arrependimento, uma manifestação de coragem ou até uma última tentativa de alcançar algum tipo de paz. Você já imaginou como seria esse último suspiro de palavras antes de uma partida definitiva? Não é algo que pensamos todos os dias, mas, quando nos deparamos com isso, é impossível não refletir sobre o que realmente importa em nossos próprios momentos de decisão. Não importa o que tenha acontecido antes, o que vem agora tem o poder de transformar tudo. Neste momento crucial, as palavras têm uma intensidade única, uma força que atravessa o tempo e permanece marcada na memória de todos que as ouviram. Fica comigo, pois o que você vai descobrir agora pode te deixar sem palavras. As histórias que vamos contar aqui não são apenas sobre o fim, mas sobre como cada um, quando diante da mortalidade, escolhe se comunicar com o mundo pela última vez. O que será que essas palavras podem nos ensinar? Deixe-se envolver por essa jornada, porque a verdade, como você verá, é mais profunda do que você imagina. E o que vem a seguir vai, com certeza, te surpreender. Enquanto você vai refletindo sobre tudo isso, é impossível não pensar no poder de cada palavra dita, principalmente quando nos encontramos à beira do desconhecido. E aqui, nesse espaço de troca e reflexão, é justamente a sua opinião que pode enriquecer ainda mais essa jornada. Eu adoraria saber o que você pensa sobre essas últimas palavras que vimos até agora. Você já imaginou o que diria se estivesse nesse lugar? Ou talvez já tenha vivenciado algo que te fez perceber o impacto de uma simples frase em momentos decisivos da vida. Se esse assunto toca você de alguma forma, deixa nos comentários o que mais te tocou ou te fez refletir. Sua experiência, seus sentimentos, suas palavras têm o poder de inspirar e ampliar ainda mais esse diálogo. E não se esqueça, se você está curtindo o vídeo, dá aquele like. É um gesto simples, mas que ajuda a mostrar que esse tipo de conteúdo realmente importa para você. E se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal. Esse é o jeito mais fácil de garantir que você não vai perder nenhum detalhe sobre o que está por vir. Afinal, estamos apenas começando essa jornada e quero ter você comigo em cada nova descoberta. Sua participação aqui não é só um apoio para o canal, mas uma forma de expandir esse conteúdo e alcançar mais pessoas que também podem ser tocadas por essas histórias. Porque quando nos unimos em torno de temas como esse, com honestidade e respeito, a mensagem realmente ganha força. Então não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar.
Isso vai fazer toda a diferença para que a conversa continue e chegue a mais corações e mentes dispostas a refletir. E agora, com isso tudo em mente, vamos seguir em frente e explorar ainda mais essa conexão entre palavras e destino, porque o que vem por aí, com certeza, vai te deixar pensando por um bom tempo. As últimas palavras de um condenado têm uma ressonância única. Elas podem soar como um pedido de perdão, uma tentativa desesperada de resgatar o que já foi perdido, ou até mesmo uma confissão aterrorizante, onde a verdade vem à tona com uma clareza que não pode ser ignorada. Mas o que se passa na mente de alguém quando a morte é iminente? Como alguém que chegou ao limite de suas ações encara a realidade de que não há mais saída, que nada mais pode ser alterado, que suas escolhas o levaram a um ponto sem retorno. Essas palavras finais podem ser mais do que apenas uma despedida. Elas podem ser uma chave, uma pista crucial para compreender a psique humana, especialmente quando alguém tem a plena consciência de que a morte está ali, esperando. O assassino em série John Wayne Gacy, por exemplo, ao encarar sua execução, não se curvou diante da gravidade de seus crimes. Em suas últimas palavras, não houve um pedido de desculpas, nem uma tentativa de justificar os atos hediondos que cometeu. Sua postura diante da morte não foi de arrependimento, mas de indiferença. Um reflexo de uma mente que parece ter perdido qualquer conexão com a empatia e a moralidade. Isso nos leva a questionar o que está realmente acontecendo dentro da mente de um indivíduo como Gacy, quando ele se recusa até mesmo a reconhecer o mal que causou. Será que ele estava tentando se proteger de algo ainda mais profundo? Talvez uma verdade que fosse insuportável. Ou será que ele verdadeiramente acreditava que suas ações não mereciam condenação? O peso das palavras finais vai além do simples contexto do crime cometido. Elas podem ser uma tentativa de controlar a narrativa de uma vida que chegou ao fim, de não deixar que a história seja contada de uma maneira que seja insuportável para o próprio ego. Em muitos casos, os criminosos se apegam à última chance de moldar a percepção que os outros têm deles, mesmo quando já estão diante da morte. Essa luta pela manutenção do controle sobre a própria imagem e destino é algo que permeia a mente de muitos criminosos, em especial aqueles que, como Gacy, têm um perfil psicopático, onde a manipulação e a indiferença pelos outros são marcas registradas de sua personalidade. Mas não podemos deixar de pensar em como essas últimas palavras nos dizem algo também sobre nós mesmos. Quando confrontados com a ideia de que nossas próprias escolhas podem levar a um ponto sem volta, como reagiríamos? As últimas palavras de um criminoso podem ser uma metáfora poderosa para os dilemas que todos enfrentamos em nossa própria jornada. Será que ao longo de nossa vida tomamos decisões que, de certa forma, nos conduzem para um caminho onde não há mais como voltar? Ou, ao contrário, quando chegamos a um ponto de crise, seríamos capazes de expressar arrependimento genuíno, buscar a redenção ou fazer uma autocrítica sincera sobre nossas escolhas? O fato é que, nas palavras finais de uma pessoa, está contida uma grande revelação sobre a maneira como ela encarou sua trajetória, seus erros e suas falhas. Não importa se essas palavras são sinceras ou manipulativas, elas mostram o que a pessoa valoriza, o que ela ainda está disposta a proteger e o que ela, em última análise, acredita ser verdadeiro sobre sua existência. Isso nos leva a um questionamento ainda mais profundo. Estamos, de alguma forma, preparando nossas próprias últimas palavras quando refletimos sobre nossas vidas, nossas escolhas, nossos erros, o que realmente queremos deixar para trás? O que essas palavras, que talvez jamais sejam ditas, podem revelar sobre quem somos, sobre nossa jornada pessoal?
Essa reflexão nos leva para um ponto crucial: a transformação. Quando alguém chega ao fim de sua jornada, seja por motivos trágicos, como no caso dos criminosos, ou por decisões mais cotidianas, o que fica no final é uma verdade que não pode ser apagada. As últimas palavras, de algum modo, são uma síntese do impacto que aquela pessoa teve no mundo e, mais importante ainda, de como ela se enxerga diante das suas próprias escolhas. E é aqui que as últimas palavras ganham uma profundidade que não podemos ignorar. Elas falam sobre a nossa mentalidade, sobre as decisões que tomamos ao longo de nossa vida e sobre o legado que deixamos. Agora, ao refletirmos sobre isso, penso que todos nós, de alguma maneira, podemos aprender com essas últimas palavras. Elas não são apenas sobre crime ou condenação. Elas nos fazem pensar sobre como estamos lidando com as nossas próprias escolhas, com a nossa própria jornada e com o impacto que estamos gerando ao nosso redor. Comenta aí, como você gostaria de ser lembrado? Quando a morte se aproxima, a mente humana muitas vezes passa por transformações intensas. O que parecia claro durante a vida começa a se embaralhar. Em momentos finais, os sentimentos de medo e culpa podem se entrelaçar com uma estranha sensação de alívio ou até indiferença. Mas o que acontece dentro de alguém que, diante do fim, decide falar? O que leva uma pessoa a fazer uma confissão final, seja ela de arrependimento, de frieza ou de uma verdade nunca antes revelada? A psicologia criminal nos oferece algumas pistas para entender esse comportamento. A primeira reação comum é o medo, um medo visceral da morte, que pode levar até o mais impiedoso dos criminosos a buscar algum tipo de redenção, ainda que tardia. Esse medo é, muitas vezes, acompanhado por um turbilhão de sentimentos contraditórios. Para muitos, o fim é uma oportunidade de fazer as pazes com sua consciência, de aliviar um peso carregado durante anos. Para outros, é uma chance de controlar a narrativa de sua vida, não deixando que sejam lembrados apenas pelos crimes que cometeram, mas por uma última palavra que, de algum modo, redefine sua história. Mas não podemos esquecer daqueles que, ao se aproximarem da morte, revelam um total desinteresse pelo arrependimento. Alguns, como o próprio Gacy, são frios até o fim, recusando-se a assumir qualquer responsabilidade. Esse comportamento pode ser um reflexo de um transtorno psicológico mais profundo, uma despersonalização, onde o criminoso não consegue mais se conectar com a gravidade de suas ações. Ou talvez seja uma questão de pura negação. Mesmo diante da certeza de que não há mais escapatória, a mente se recusa a aceitar a realidade de seus crimes. O que esses últimos momentos de vida realmente significam para a psicologia humana? Será que, ao enfrentar a morte, estamos mais próximos de entender nossa verdadeira natureza? Ou, ao contrário, esse é o momento onde a mente humana tenta se proteger de uma verdade incômoda demais para ser enfrentada? O mais interessante é que, independentemente de como a pessoa escolha se expressar, essas últimas palavras têm o poder de expor a complexidade do ser humano diante do impossível. A psicologia da confissão final revela que o comportamento humano não é algo simples de se decifrar, especialmente quando se trata de pessoas que já ultrapassaram os limites do convencional. E é nesse jogo entre medo, culpa, alívio e manipulação que encontramos os maiores mistérios da psique humana. Comenta aí, você acredita que ao se aproximar do fim, as pessoas realmente se arrependem? O poder das últimas palavras não é algo que podemos subestimar. Elas são a expressão final de uma vida inteira, carregadas de significado, muitas vezes mais do que os próprios crimes cometidos. Casos reais de confissões de criminosos mostram de forma impactante como o ser humano lida com a morte e com a consciência de que seus dias estão contados.
Tomemos como exemplo o caso de John Wayne Gacy, o infame palhaço assassino. Durante os anos em que cometeu seus assassinatos, Gacy se disfarçou de palhaço para se aproximar de suas vítimas, conquistando sua confiança de maneira fria e calculista. Quando foi preso, o horror que ele causou na sociedade era incomensurável. Mas o que aconteceu quando a morte chegou à sua porta? Sua última declaração foi, no mínimo, surpreendente. Ao contrário de muitos outros condenados, Gacy não fez um pedido de perdão ou de arrependimento. Em vez disso, suas palavras, ou melhor, sua ausência de palavras, demonstraram uma desconexão tão profunda com sua própria humanidade que deixou a todos sem reação. Ele não parecia disposto a assumir a gravidade de seus atos, preferindo adotar uma postura indiferente diante do inevitável. Mas, em contraste com a frieza de Gacy, temos o caso de Gary Gilmore, condenado por um assassinato em Utah, nos Estados Unidos. Quando chegou o momento de sua execução, Gilmore fez algo que chocou a sociedade. Suas últimas palavras foram um simples, quase ingênuo "deixe-me ir". Não havia ira, nem raiva, nem uma tentativa de se defender. A frase simples e direta ecoou profundamente como uma confissão involuntária da aceitação de seu destino. Ao contrário de Gacy, Gilmore não tentou controlar a narrativa de sua vida. Ele não se importava com a forma como seria lembrado. Sua confissão final, se é que podemos chamar assim, revelou mais sobre sua mente do que qualquer palavra de arrependimento poderia fazer. Esses dois casos, apesar de distintos em suas naturezas e comportamentos, ilustram a complexidade das últimas palavras de um criminoso. As reações de Gacy e Gilmore mostram como a psicologia humana, diante da morte iminente, pode levar a reações extremamente variadas, desde a negação até a aceitação absoluta. Essas confissões, de certa forma, nos forçam a confrontar a verdade que todos nós, em algum momento, tentamos evitar. A morte é o grande igualador, e na maioria das vezes, as palavras finais são uma janela para os aspectos mais profundos da nossa alma. Agora, é impossível não se perguntar: será que a reação de Gacy e Gilmore reflete algo mais profundo em todos nós? Quando finalmente chegamos ao fim de nossas jornadas, o que será revelado por nossas últimas palavras? Será que podemos realmente controlar a história que contamos sobre nós mesmos? Ou estamos todos fadados a sermos desmascarados uma última vez pela verdade que não conseguimos esconder? Comenta aí. Você acredita que nossas últimas palavras podem realmente refletir quem somos? Uma última confissão pode ser muito mais do que um simples desabafo de um condenado. Ela pode, na verdade, ter o poder de reescrever a história. Muitas vezes, a sentença já foi dada, os fatos já estavam estabelecidos e a justiça parecia ter sido feita. Mas em alguns casos, uma simples revelação de última hora pode abalar tudo aquilo que pensávamos saber. Esse fenômeno é particularmente intrigante quando pensamos no impacto que a confissão final de um criminoso pode ter em todo o processo judicial e na sociedade como um todo. Imagine, por exemplo, um caso onde, ao final de sua vida, um condenado decide revelar informações até então desconhecidas, como a identidade de outros cúmplices ou detalhes sobre o crime que mudam completamente a compreensão do ocorrido. A confissão de uma única pessoa pode não só dar início à reabertura do caso, mas também alterar a maneira como a história será contada para as futuras gerações. Esse tipo de situação não é raro. A história está repleta de casos em que uma última palavra ou revelação inesperada teve consequências legais profundas, fazendo com que a justiça fosse revista ou até mesmo que novas investigações fossem iniciadas.
Ao fazer uma última confissão, o condenado pode não apenas aliviar sua própria alma, mas também impactar a vida de outras pessoas, muitas vezes incluindo vítimas que, até aquele momento, estavam sem respostas ou até mesmo sem justiça. Não se trata apenas de uma questão legal, mas também de uma questão social. Uma confissão final pode mudar a percepção pública sobre o caso, influenciar a forma como a sociedade lida com a pena de morte, a justiça criminal e até a própria reabilitação. Ela pode servir como um lembrete de que as histórias nem sempre são tão simples quanto parecem, e que há sempre mais camadas a serem desvendadas. Esse poder das últimas palavras traz à tona uma reflexão sobre como o ato de se confessar ou se revelar pode gerar transformações profundas, tanto no indivíduo quanto na sociedade. Será que todos nós estamos preparados para as verdades que podem surgir nos momentos finais? E mais importante ainda, essas revelações são capazes de mudar o que já foi considerado irreversível? Escreve aí nos comentários. Você acredita que uma última confissão pode mudar um caso? Mas e quando o condenado se recusa a falar? Ou quando, ao invés de uma última palavra, sua confissão se traduz em um silêncio perturbador, quase incompreensível? O que acontece quando o mais esperado é justamente o que não acontece? Esse silêncio, muitas vezes, carrega um peso ainda maior do que qualquer palavra dita, como se houvesse algo por trás daquela ausência. Afinal, como explicar a escolha de não se expressar nos momentos finais, quando a morte está prestes a chegar? O que se passa pela mente de alguém que decide não se render ao peso de uma última confissão? A psicologia criminal, com seus estudos sobre comportamento humano, tenta lançar luz sobre esse enigma. Será que esse silêncio é uma forma de negação? Uma maneira de manter o controle, de não revelar vulnerabilidade diante do destino final? Ou talvez seja o reflexo de uma mente tão torturada e quebrada que palavras já não fazem mais sentido? Muitos criminologistas acreditam que o silêncio pode, de fato, ser uma das formas mais poderosas de protesto ou resistência, algo que vai além da simples recusa em confessar. Ele pode ser um grito silencioso de alguém que, de certa forma, se sente impotente diante da inevitabilidade de seu fim. E esse comportamento deixa a sociedade perplexa. Às vezes, o mais intrigante não é o que alguém diz, mas o que alguém deixa de dizer. A falta de uma confissão final ou de uma última palavra deixa uma sensação de mistério, de algo inacabado, como se o próprio condenado estivesse desafiando o sistema, ou até mesmo desafiando a própria ideia de redenção. Esse mistério que paira sobre o silêncio dos condenados traz à tona uma questão fascinante. O que realmente está sendo ocultado? O que as palavras não ditas poderiam revelar se fossem pronunciadas? O impacto desse silêncio é capaz de mexer com o emocional de quem acompanha, e com isso surge uma pergunta que se mantém. E se a verdadeira verdade nunca for dita? Escreve aí nos comentários. O que você acha que se passa na mente de alguém que escolhe o silêncio no fim? As últimas palavras de um criminoso nos fazem refletir profundamente sobre o que realmente está por trás de cada ato de violência. O que move alguém a cometer algo tão extremo? Seriam os seus últimos momentos marcados por arrependimento, um peso de culpa que finalmente se torna insuportável? Ou talvez, ao invés de uma busca por redenção, o que vemos seja a tentativa de esconder um vazio irreparável, uma alma perdida que jamais encontrará paz. Cada confissão final, seja ela carregada de remorso ou de frieza, abre uma janela para a complexidade da natureza humana. Ela nos força a olhar para o que não conseguimos ver no dia a dia, os demônios internos que todos carregamos, mas que em alguns casos se tornam fatais. O impacto dessas últimas palavras é imenso. Elas podem até mesmo reescrever a história, transformar o entendimento de um crime
ou mudar o destino de outras pessoas, mas ao mesmo tempo nos deixam com um questionamento perturbador. O que essas palavras realmente significam? Será que elas podem trazer a tão desejada paz a uma alma atormentada? Ou, no fundo, o que elas revelam é apenas o eco de um vazio que nunca será preenchido? Essas confissões nos dizem mais do que a verdade de um caso específico. Elas nos mostram algo sobre nós mesmos, como lidamos com nossos próprios arrependimentos e com o peso de nossas escolhas. O que fazemos quando confrontados com as consequências mais extremas da vida? Comenta aí. Você acha que as últimas palavras podem realmente redimir uma pessoa? Se você chegou até aqui, é porque algo nesse tema realmente te tocou. E olha, isso não é por acaso. A gente acaba descobrindo muito sobre nós mesmos quando mergulhamos em questões tão profundas, não é? Se esse conteúdo fez sentido para você, já deixa seu like aqui. É uma forma da gente saber que a conversa valeu a pena. E se você é do tipo que curte explorar mais sobre a psicologia humana, tem um vídeo aqui do lado que vai complementar essa jornada. Clica e vem comigo, porque tenho certeza que você vai gostar do que vem por aí. Ah, e se chegou até o final, escreve. Aí eu sigo essa reflexão até o fim. Vamos continuar essa troca de ideias.